Meus irmãos, mais uma vez a paz do Senhor. Podem se tomar um assento. Eu quero agradecer a Deus em primeiro lugar pela oportunidade. O pastor Zico, antes de vocês chegarem, adolescentes e jovens, passou a direção do trabalho para mim. Eles aqui comentaram, mas os irmãos conhecem, a gente sabe que nós estamos aqui para servir a Deus. Amém, meus irmãos? Eu lembrei que faz uns 14, 15 anos que eu dirigi a congregação de Estrela, e a maioria dos adolescentes e jovens corria dentro da congregação, para lá e para cá, pequenininho. Hoje estamos, olha que bonito, jovens bonito, louvando a Deus, como o tempo passa. Eu já fiz 3 anos, hoje, eu acho que é hoje, que faz 3 anos que eu estou em pé, como passa rápido. Eu louvo a Deus porque estamos lá juntos adorando a Deus. Quero agradecer a cooperação com os adolescentes e jovens que vieram aqui adorar a Deus conosco e também pela recepção. Deus abençoe, meus irmãos. Estou feliz de vê-los, viu? Glória a Deus. Estou muito feliz de vê-los aqui. Rapidinho, vamos abrir a Bíblia. Eu falei para vocês que eu vim ouvi-lo, né? Faz tempo que eu não ouço ele pregar, e eu gosto tanto de ouvir os dias falar a palavra de Deus, mas ele me colocou aqui para falar. Então vamos lá. Lucas capítulo 24. Glória a Deus. Capítulo 24. Vamos ler versículo de número 13, (14, 15), depois versículo 30 e 31. Quem encontrou? Lucas 24, 13, diga amém. Amém. Diz assim o texto bíblico: E eis que no mesmo dia ia 2 deles para uma aldeia que distava de Jerusalém 60 estádios, cujo nome era Emaús, e iam falando entre si de tudo aquilo que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si e fazendo perguntas um ao outro, o mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. Versículo 30. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomando o pão, abençoando, partiu e deu. E abriram-se-lhes então os olhos e o conheceram, e ele desapareceu-lhes. Amém, meus irmãos? Glória a Deus. É um texto bastante conhecido, lido, pregado, mas como a palavra é de Deus e é pura e eficaz, com certeza Deus vai estar falando, não a todos, mas a alguns corações aqui nesta noite. Você pode dizer amém? Amém. Glória a Deus. Quando a Martinha começou a cantar ali, fica com a música, né? Jesus foi como uma luz, né? No meu coração, para me falar sobre esse texto aqui. Depois da morte de Jesus, irmãos, todos os discípulos ficaram dispersos, pois eles não queriam de forma alguma aceitar que o Jesus que eles tanto ouviram, que tanto fez milagre, que tanto eles viram maravilhas, tinha morrido, e a esperança deles estava no túmulo. Eles não queriam de forma alguma acreditar e aceitar que Jesus, que tanto deu esperança para eles, tinha morrido. Apesar que esses dois aqui ouviram Maria falar e algumas mulheres que Jesus tinha ressuscitado, mas mesmo assim eles não queriam aceitar e seguiram o seu caminho para Emaús. Mas o que nos chama a atenção é que eles iam, irmãos, 60 estágios, de 8 a 11 quilômetros mais ou menos. A Bíblia diz que eles iam, no versículo 14, iam falando entre si de tudo aquilo que tinha sucedido. E eles iam falando e perguntando um ao outro. E as indagações deles eram: por que isto aconteceu? Por que tudo isso sobreveio? E tudo que ele falou,
Por que aconteceu isso? E eles iam falando entre si. Veja, irmãos, a conversa era essa. O que ocupava a mente deles, ocupava o seu coração, e a boca falava. Era só a conversa deles. 8 a 11 quilômetros, eles estavam falando, perguntando e indagando por quê, e falando de Jesus, contando as maravilhas, tentando entender tudo o que estava acontecendo, e eles iam trocando palavras. A sua Bíblia está aberta? Olha aí comigo o versículo número 15. Aconteceu que indo eles, falando entre si, fazendo pergunta um ao outro, o mesmo Jesus, quem? O mesmo Jesus se aproximou e ia com eles. 8 quilômetros, de 8 a 11 quilômetros, falando de Jesus, perguntando, indagando, conversando, coração, a mente cheia, coração cheio, a boca falando, e eles se indagando, perguntando um ao outro. Aí Jesus cumpre Mateus 18 e 20, onde houver 2 ou 3 reunidos em meu nome, ali eu estou no meio deles. Eles vão caminhando, Jesus se aproxima e vai andando com eles, como se fosse um estrangeiro. Eles nem perceberam, mas a conversa deles era sobre Jesus. Quando eu li isso aqui, quando eu meditava sobre isso aqui, eu pude entender, meus irmãos, algumas coisas tão sérias que acontecem no nosso meio, na nossa vida, porque a vida espiritual de alguns não cresce, não se desenvolve, fica a mesma coisa. Sabe por quê, meus irmãos? As nossas conversas não são sobre Jesus. Muitas das nossas reuniões não são sobre Jesus. Muitas das nossas coisas que acontecem não é sobre Jesus. Por isso que Jesus não se faz no meio. Por isso que Jesus não está no meio. E quando Jesus não está no meio, nada acontece. Nada dá certo, tudo dá errado. Quando nós estamos andando e falando, a nossa mente está ocupada, o nosso coração está ocupado, e a nossa boca está falando sobre Jesus, Jesus vai estar no meio. Ele vai resolver nossas causas. Não vai haver dificuldade. As portas vão... Deixa eu ver se você está entendendo isso aqui. As portas vão se abrir e o nome do Senhor vai ser glorificado. As nossas conversas, meus irmãos, deve ser sobre Jesus. O nosso assunto deve ser sobre Jesus. Nas nossas reuniões deve haver sobre Jesus. Por que Jesus não está presente? Porque nós não conversamos sobre Ele. Nós não falamos sobre Ele. Nós falamos sobre música, futebol, nós falamos sobre jogo, política. Nossas conversas têm tudo quanto é rede social, conversa online, mas não tem nada com o céu nem com Jesus. Por isso que Jesus, jovens e adolescentes, não estão no nosso meio. Muitas das nossas reuniões são vazias, fracas, muitas das nossas reuniões são frias, porque nós não falamos sobre Jesus. E nós vamos perceber que esses dois irmãos iam conversando, falando, trocando ideia entre eles, mas era acerca de Jesus. Jesus cumpre a palavra, está no meio deles, vai andando e caminhando. E o que me chama a atenção é que eles estavam com os olhos fechados, irmãos. Eles estavam como se estivessem cegos espiritualmente. E é isso que me chamou a atenção. Sabe por quê, meus irmãos? Às vezes Jesus está no nosso meio, mas por causa da luta, do problema, da dificuldade, nós parecemos que estamos com os olhos fechados, nossos olhos estão tampados, nós não conseguimos ver a vitória, só conseguimos ver luta, derrota, tristeza, mas porque os nossos olhos estão como fechados. Mas fique tranquilo, se a sua conversa for sobre Jesus, a sua reunião tiver Jesus no meio, Jesus vai abrir os teus olhos e vai te dar vitória para Deus no seu nome. Veja o que a luta faz, meus irmãos. Olhe comigo Marcos capítulo 16. Marcos 16 e 3. Os irmãos aqui já nos conhecem, sabem que a gente prega lendo a Bíblia. Então vamos lá. Marcos 16 e 3. E dizia umas às outras: quem nos revolverá a pedra da porta do sepulcro? Olha aqui para mim. O que a luta faz? O que o problema faz? O que a dificuldade faz? O que a angústia da vida faz? O que as adversidades da vida faz? Ela cega a nossa visão, ela rouba a nossa esperança, ela tira de nós, irmãos, a segurança de Cristo.
Essas mulheres vão indagando, perguntando a outra, mas elas não levantaram a sua visão, não olharam para frente, porque se você ler o versículo seguinte, a Bíblia diz que a porta, a pedra que estava na porta, já tinha sido removida fazia tempo, mas a luta, a dificuldade, o problema, a angústia da sua alma, fez com que elas fossem cegas espiritualmente, elas não enxergassem o palmo ao seu nariz. Muitas das vezes isso acontece conosco. A luta vem, a dificuldade vem, e você vem para a igreja carregado de problema e dificuldade, e não vê que Jesus esta noite marcou um encontro contigo para te dar vitória, e abrir os teus olhos, e você vê a vitória, e você vai sair daqui louvando e bendizendo. Deixa eu ver se você acredita nesta palavra. Lembra de Agar? Agar, meus irmãos, ela sai, Abraão disse, então manda embora, ela vai embora. A primeira vez ela encontra uma fonte da água, seu menino, mas o anjo diz, volta, se humilha e fica lá. Ela volta, se humilha e fica lá. Na primeira vez ela não tinha o menino, ela estava grávida, mas volta e fica lá. Quando ela sai agora com a criança que é mandada embora, ela vai para no mesmo deserto, perto da mesma fonte, mas ela não vê fonte. Ela não vê solução. Ela não vê água para o menino, porque a angústia era grande. A Bíblia diz que tomou conta da sua alma. Ela pega o menino, coloca a um tiro de arco, mais ou menos 100 metros, e põe lá o menino, volta e começa a chorar, e o menino chora lá, de lá e lá de cá. Aí Deus diz, abra a visão, para que ela veja. Quando o anjo abre a visão dela, ela vê uma fonte de água, pega a água, alimenta seu filho, e Deus lhe cumpre a promessa. Escute, eu estou pregando para alguém aqui nesta noite, que a luta tem cegado a tua visão, e você tem visto dificuldade em tudo, mas o Senhor te trouxe aqui para abrir a tua visão. A vitória está mais próxima do que você imagina. A vitória e a solução está mais perto. Agora um conselho da palavra de Deus. Lucas 24, nós vemos aqui, precisa você ter o coração voltado para Jesus, a sua mente, e a sua boca precisa estar falando de Jesus. Olha para o texto de Lucas 24, irmãos. Falando entre si do que havia sucedido. Eles iam falando entre si do que havia sucedido. E aconteceu que, indo eles falando entre si, fazendo pergunta uns aos outros, o mesmo Jesus. Qual? O que eles estavam falando. Por isso que é bom falar de Jesus. Glória a Deus, aleluia. Por isso que é bom estar falando de Jesus. Quando você fala de Jesus, Ele mesmo vem. Você não entendeu? Ele vai mandar anjo, arcanjo, querubim, serafim. É Ele mesmo que vem, está no nosso meio, na reunião. Ele não vai mandar ninguém, Ele mesmo vai descer e vai dizer, você me chamou, você está falando de mim, eu estou aqui presente para me contar tudo, eu tenho solução para o teu problema, eu tenho solução para a tua vida. Ele se aproxima e vai entre eles conversando. E o verso 16 diz que os olhos deles estavam como fechados, e eles trocavam palavras caminhando. E Jesus disse, o que vocês estão falando no caminho? Jesus se fez como não soubesse nada, e eles começam a relatar tudo, irmãos, o que aconteceu. E Jesus vai ouvindo, Jesus vai ouvindo. Escute, acontecem 3 coisas aqui bem interessantes. Quando nós falamos de Jesus, a nossa mente está em Jesus e o coração está cheio. Primeiro, Jesus para te ouvir. Você não entendeu? Quando você está pensando, o seu coração está cheio, a sua boca está falando de Jesus, Ele tem prazer em parar para te ouvir. Mas nós só conversamos sobre novela, nós só conversamos sobre moda, mulher, né? Sobre chapinha, sobre tantas coisas. O homem é só sobre jogo, sobre futebol, e as nossas conversas sobre Jesus. Política, quem ganhou, quem vai ganhar, como está a inflação. Mas se a nossa conversa só for sobre Jesus, fique tranquilo, e vai parar para te ouvir. Irmãos, Jesus sabe todas as coisas. Ele sabe tudo. Para Ele não existe passado, presente nem futuro. Mas não é porque Ele sabe
ele não quer ouvir a tua voz. Segunda coisa, você precisa falar para ele te ouvir. Ele para, mas quer que você conte para ele. Conta para ele o teu problema. Conta para ele a tua dificuldade. Conta para ele a tua dor. Conta para ele o que está acontecendo. Jesus quer ouvir a tua voz. Quanto tempo você não fala com Jesus? Quanto tempo você não usa a tua boca, o teu coração, o teu joelho para estar bem pertinho de Jesus? Primeiro, ele para te ouvir. Segundo, ele quer ouvir você. Jesus vai com ele e disse: mas o que está acontecendo? Jesus já sabia, era ele mesmo que tinha morrido, era ele mesmo que tinha ressuscitado. Mas o que está acontecendo? E eles vão falando, pregando para Jesus. Imagine pregar para Jesus. É assim que acontece conosco. Às vezes a gente vai pregar para Jesus. Às vezes a gente vai pregar para ele: Senhor, tu não está sabendo, está acontecendo isso, está acontecendo. Jesus já sabe. Mas mesmo assim não para de falar não para de conversar sobre ele não para de indagar sobre ele não para de conversar sobre ele. Depois que eles vão falando, irmãos, e vai falando, acontece a terceira coisa: ele tem prazer em responder. Você não entendeu. Para ouvir, quer te ouvir, mas depois de você contar tudo, ele vai entrar com solução. Levanta a tua mão que eu quero profetizar nessa vida. A solução de problema para a tua vida, para a tua família, para o teu lar, para a tua casa. Mas você precisa estar pensando, falando, agindo sobre Jesus. Se você estiver assim, Jesus vai entrar na tua casa, no teu lar e vai te dar vitória para a glória do seu nome. Receba essa palavra em nome de Jesus. E eles vão falando, irmãos, e Jesus vai ouvindo e Jesus responde para eles. Agora, irmãos, quando chega no versículo 30, presta atenção nisso aqui. E aconteceu que, estando com eles à mesa, tomou pão e abençoou e partiu e deu. Aleluia. E abriram-se-lhes então os pegou o pão, partiu, abençoou e deu. Quando eles pegaram o pão, a Bíblia diz que as escamas dos olhos caíram. Mas aconteceu uma coisa bem interessante aqui. E o conheceram. Outra coisa que aconteceu: desapareceu. Coisa estranha. Depois de Jesus se revelar, depois de Jesus mostrar para eles, sumiu. E isso é interessante. E eles, depois desse acontecimento, irmãos, eles quando estão voltando diziam: mas era ele mesmo, porque ardia o meu coração quando ele falava. Escute, irmãos, deixa eu te explicar uma coisa. O teu coração só vai arder com as palavras de Jesus se a tua mente, o teu coração e a tua boca estiver falando sobre ele. E as palavras dele vai queimar a tua alma. Eu já vi pessoas pular aqui e falar em mistério, porque ninguém aguenta a presença de Jesus. A alma vai enchendo, o coração vai enchendo, e a presença de Jesus vai trazendo, aleluia, queimando o coração, e Jesus vai falando: que coisa boa. E eles disseram: é ele mesmo. Agora, o que mais me chamou a atenção é que Jesus, depois de fazer eles conhecer, desapareceu. E eu fiquei perguntando: por que Jesus desapareceu? Agora era a hora de mostrar para eles, deixar eles abraçar ele, beijar Jesus, se ajoelhar, pegar na mão, né? Sentir ele bem de pertinho. Mas daí depois eu fui ler um livro, fui ler outro livro, fazer uma pesquisa, e aí o autor me disse uma coisa, mas eu achei interessante isso aqui. Jesus apareceu depois da ressurreição, várias vezes. Em 1 Coríntios capítulo 15, versículos 5 e 6, Paulo escrevendo aos Coríntios, diz que ele apareceu a Cefas, depois aos 12, depois, alguma vez, mais de 500 irmãos. Mas era assim: aparecia, desaparecia. Aparecia no primeiro culto, quando ele apareceu, Tomé não estava. Por isso que não é bom faltar o culto. Jesus está, você não vê, aí você fica incrédulo. Não falte nenhum culto não. Primeira vez,
Tomé não estava. Na segunda vez, Jesus aparece, Tomé está lá. Mas Jesus aparece e desaparece. E os 500 apareceu, desapareceu. Apareceu, desapareceu. E eu fiquei perguntando, meu Deus, por que isso? Aí o Espírito Santo falou no meu coração, eu li um comentário e eu pude entender. Sabe por quê? Jesus não queria que eles acostumassem com a presença física deles. Jesus não queria que eles acostumassem com a presença física de Jesus. Jesus queria que eles acostumassem com a presença espiritual. Ah, você não entendeu. Você entra no culto desse e precisa ver para dar glória. Precisa Jesus sentar do teu lado para dar glória. Você precisa ver a mão de Jesus para dar glória. Você igual Tomé. Precisa ver a mão de Jesus para dar glória. Precisa ver o lado de Jesus. Não, meus irmãos. Jesus não quer se fazer presente em pessoa. Ele quer se fazer presente espiritualmente. A presença de Jesus, você quer ou não, está aqui. A presença de Jesus, você quer ou não, Ele está aqui. Jesus desaparece e diz, vocês não precisam da minha presença física mais. O meu Espírito Santo vai estar no seu coração, na tua alma, na tua mente, no teu coração, na tua boca. Você vai viver a minha presença. Ele desaparece e eles voltam. E para surpresa, irmãos, deles, quando eles retornam, andam 8 quilômetros, 11 quilômetros a pé, no pó, na poeira, não tiveram medo de nada. Não tiveram medo de cansaço, nem de fera, nem nada. A presença de Jesus, eles voltaram. Eu tenho certeza que foi mais culta a volta. Quando eles chegaram lá, que relataram os discípulos falaram, ele também estava aqui. Diga para o teu irmão, ele está aqui, ele está com você, ele está comigo, ele está com o Senhor. A presença de Jesus está aqui. Mas ele está conosco lá, mas ele está aqui também. Jesus está presente nessa reunião. Você não precisa ver, você não precisa sentir para a glória. Creia que Ele está presente aqui. Fique de pé. Fala engrandecido ao meu Deus. Jesus está presente aqui. Escute, esse é o culto que Ele está presente. Glória a Deus, aleluia. Se houver um culto, todos os cultos Ele está presente, mas se houver um culto que Ele está presente, é nesse culto. Porque foi o único culto que Ele podia realizar. Ele mandou fazer culto de adolescente, nem de jovem, nem de varão, Ele mandou fazer culto nenhum. Ele disse, fazei em memória de esse culto aqui. Você crê que Ele está aqui? Você acreditando ou não, Jesus está aqui. Você não entendeu? Jesus está presente aqui. Oh, aleluia. Escute, tem uma palavra de Deus para o teu coração aqui. Como Ele abriu os olhos daqueles dois moços, como Ele alegrou o coração daqueles dois moços, Ele te trouxe aqui para abrir os teus olhos. Você entrou aqui como cego espiritualmente. Só vê problemas, só vê dificuldades, só vê, aleluia, porta fechada, não vê solução. E Jesus está dizendo, busque a minha presença, fale do meu nome, enche o teu coração da minha presença. Eu vou abrir os teus olhos e você vai sentir e vai ver a solução de todos os teus problemas. Pega na mão do teu irmão aí. Não é nosso costume não, mas vamos fazer isso. Pega na mão do teu irmão. Com voz de profeta, diga, Jesus vai abençoar a tua vida. Diga para ele, Jesus vai abençoar a tua vida. Vai abrir os seus olhos. E você vai ver a vitória chegando no teu
Ei, você não sabe como ele passou a semana. Quiser cantar aí mesmo, Martinho, pode cantar. Em nome de Jesus, nós vamos orar. Nós vamos orar em nome de Jesus. Olhos de crente vai ser aberto aqui. Você vai ver uma fonte de água viva na tua frente. Você vai ver a vitória de Deus chegando no teu lado, na tua casa. Oh, Jesus está aqui. Coração queima nesta noite com a presença dele. Aleluia. Aleluia. Oh, glória. Jesus está aqui. Ei, discípulo do caminho de Emaús. Jesus está aqui, quero ouvir